Se você estivesse no lugar de Bilbo, sozinho no escuro, diante de uma criatura perigosa, consumida pelo ódio e pela obsessão, com um desejo secreto de te devorar, você a pouparia ou acreditaria que eliminá-la ali seria a escolha mais correta? Essa é uma pergunta simples, mas com consequências enormes dentro da obra de Tolkien. No vídeo de hoje, vamos analisar como um único ato de misericórdia, a chamada Pena de Bilbo, desencadeou uma sequência de eventos que mudou completamente o destino da Terra-média, influenciando desde a vida de Bilbo até o desfecho final da Guerra do Anel. A história que vamos analisar hoje começa com uma indignação legítima. Diante do perigo real que Gollum representa, Frodo questiona uma decisão tomada décadas antes, ainda nos dias da jornada de Bilbo. A lógica parece simples e direta. Se Bilbo tivesse eliminado aquela criatura quando teve a chance, muitos sofrimentos poderiam ter sido evitados. Essa reação nasce do medo, da urgência e do peso de uma missão quase impossível, e Tolkien constrói esse momento justamente para nos colocar dentro desse dilema, preparando o terreno para uma reflexão que vai muito além de estratégia ou sobrevivência imediata. No livro A Sociedade do Anel, Frodo, em uma conversa com Gandalf, diz: "É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance." Essa frase carrega frustração, raiva e um senso claro de justiça imediata, sentimentos que ecoam facilmente no leitor. Em um mundo ameaçado pelo mal absoluto, poupar alguém como Gollum parece um erro grave. É a partir dessa pergunta simples, matar ou poupar, que a narrativa muda de direção e introduz um dos temas centrais de O Senhor dos Anéis. Decisões morais não podem ser julgadas apenas por seus efeitos imediatos, pois algumas escolhas só revelam seu verdadeiro peso muito tempo depois, quando já estão ligadas ao destino de muitos. Frodo não fala por crueldade. Ele fala como alguém que já sentiu o peso do mal de forma direta, que carrega um anel e entende o perigo que Gollum representa. Na mente dele, aquela criatura não é apenas uma vítima do anel, mas uma ameaça viva, imprevisível e persistente. E ele não está errado. Eliminar o perigo quando ele surge é algo lógico. Essa forma de pensar é comum, especialmente em tempos de guerra. O ponto importante é entender que Frodo ainda não enxerga o quadro completo nesse momento. Ele vê Gollum apenas como aquilo que ele se tornou, não como aquilo que ele foi, nem como aquilo que ainda pode ser dentro do fluxo maior da história. Tolkien não condena Frodo por essa fala. Pelo contrário, ele usa esse momento para mostrar o limite da visão humana diante de algo muito maior do que escolhas individuais isoladas. É exatamente nesse ponto que Gandalf entra na conversa e redefine completamente o sentido daquela decisão antiga de Bilbo. Gandalf diz: "Pena? Foi justamente pena que ele teve. Pena e misericórdia. Não atacar sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza de que ele foi tão pouco molestado pelo anel e no final escapou porque começou a possuir o anel desse modo, com pena." A resposta de Gandalf não é impulsiva nem emocional. Ele não nega o perigo que Gollum representa, mas também não reduz a criatura a um simples inimigo descartável. Gandalf conduz Frodo a enxergar além da superfície dos acontecimentos, mostrando que o mal não se resolve apenas com a eliminação de quem o carrega. Aqui, Tolkien deixa explícito que a forma como Bilbo entrou em contato com o anel influenciou diretamente o domínio que ele exerceu sobre sua vida. Essa resposta muda completamente o foco da discussão. A questão deixa de ser Gollum deveria ter morrido e passa a ser como nossas escolhas moldam aquilo que o mal pode ou não fazer conosco. Gandalf aponta que a misericórdia não é fraqueza, mas um escudo silencioso, capaz de limitar até mesmo o poder de algo tão corruptor quanto um anel nesse mundo. Gandalf vai ainda mais longe em sua explicação. Ele reconhece que Gollum dificilmente será curado, mas se recusa a declarar sua existência como inútil ou totalmente perdida.
Gandalf diz a Frodo: "Não tenho muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas existe uma chance. E ele está ligado ao destino do Anel. Meu coração me diz que ele tem ainda algum tipo de função a desempenhar, para o bem ou para o mal, antes do fim. E quando a hora chegar, a pena de Bilbo pode governar o destino de muitos, e o seu também." Essa fala estabelece de forma clara o conceito que estamos analisando. Uma escolha pequena pode definir eventos imensos. Aqui, Tolkien não fala de acaso puro, mas de consequência moral. A misericórdia de Bilbo cria uma cadeia de eventos que ninguém poderia prever completamente. Gandalf não sabe exatamente como tudo vai acontecer, mas confia que aquela decisão correta, tomada no passado, ainda terá um papel essencial no futuro. Para entender o peso dessa escolha, é preciso voltar no tempo. Durante sua jornada com os anões, Bilbo se perde nos túneis sob as Montanhas Sombrias e acaba encontrando Gollum. Ali, no escuro, vulnerável e assustado, Bilbo vence um jogo de enigmas e descobre a chance real de matar aquela criatura enquanto ela está indefesa. Bilbo, invisível graças ao anel, tem a vantagem completa. Ele sabe que Gollum é perigoso, mas também percebe sua miséria. Em vez de atacar, sente pena. Não por ingenuidade, mas por reconhecer ali alguém destruído por algo maior do que ele mesmo. Essa decisão permite que Bilbo escape sem derramar sangue e siga seu caminho. Esse momento simples desencadeia toda a sequência posterior. Bilbo retorna ao condado, guarda o anel por décadas, envelhece lentamente e, finalmente, o deixa para Frodo. Gollum, por sua vez, sobrevive, é consumido pela obsessão e passa a perseguir o Precioso por anos, até que a Guerra do Anel se inicia. A misericórdia de Bilbo não protege apenas Gollum. Ela protege o próprio Bilbo. Por ter obtido o anel sem violência, seu vínculo com ele é diferente. O anel o afeta, mas não o domina completamente. Bilbo envelhece, mas não se transforma em algo irreconhecível. Ele consegue, com esforço, abrir mão do anel, algo que poucos seriam capazes de fazer. Essa diferença não é acidental. Tolkien deixa claro que o mal encontra mais espaço onde há ganância, violência e desejo de posse. A pena inicial de Bilbo limita o poder do anel sobre sua mente, não o anula, mas o enfraquece. Isso explica por que Bilbo consegue viver muitos anos em relativa paz, mesmo após ter sido portador do objeto mais perigoso da Terra-média. Com Gollum vivo, os acontecimentos seguem um caminho específico. Já nos anos da Guerra do Anel, ele é capturado, interrogado, escapa, segue a sociedade, guia Frodo e Sam até Mordor. Cada uma dessas etapas só existe porque Bilbo escolheu não matar. Mesmo as falhas de Gollum fazem parte desse encadeamento inevitável. No momento final, na Montanha da Perdição, Frodo falha. Ele não consegue destruir o anel. A missão só é concluída porque Gollum, ainda vivo, intervém e acaba caindo com o anel nas chamas. A vitória não vem da força de vontade absoluta de Frodo, mas da soma de escolhas feitas ao longo do tempo, começando com um ato de misericórdia no passado distante. Esse é o verdadeiro efeito borboleta da pena de Bilbo. Uma decisão silenciosa, tomada no escuro, determina o destino de toda a Terra-média. Tolkien não apresenta a misericórdia como um sentimento ingênuo, mas como um princípio ativo. Em um mundo marcado pela violência, ela parece frágil, mas é justamente ela que impede o triunfo total do mal. Essa visão reflete profundamente a forma católica do autor, onde a misericórdia é vista como uma virtude que transforma, mesmo quando seus efeitos não são imediatos. A ideia de que aquele que exerce misericórdia também será alcançado por ela atravessa toda a narrativa. Bilbo é preservado, Frodo é sustentado até onde pode ir. E até Gollum, apesar de tudo, cumpre um papel essencial. O mal não é glorificado, mas é limitado por escolhas corretas feitas no tempo certo.
Voltando à conversa de Frodo e Gandalf, um pouco antes de falarem sobre a pena de Bilbo, Frodo, ainda com medo e sem pena de Gollum, diz que não entende como Gandalf e os elfos, tendo capturado Gollum, ainda o mantiveram vivo, mesmo depois de todas as coisas horríveis que ele fez. E Frodo diz que Gollum certamente merece a morte. É aqui que temos a célebre frase de Gandalf em resposta ao julgamento temerário de Frodo. Merece. Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muitos sábios não conseguem ver os dois lados. Essa fala de Gandalf é uma das mais fortes e humanas de toda a obra, porque desmonta a ideia de que somos capazes de julgar plenamente o valor da vida de alguém. É uma chamada à humildade, à prudência e à consciência de que condenar alguém à morte é assumir um poder que não nos pertence. Porque se não podemos conceder-lhes vida, também não deveríamos conceder-lhes a morte. No entanto, a fala de Gandalf plantou uma semente no coração de Frodo, e vemos isso mais tarde, quando em seu primeiro encontro com Gollum, após ele e Sam terem sido atacados e ambos têm a oportunidade de tirar-lhe a vida, Frodo recorda sua conversa com Gandalf. Fez uma pausa e ficou pensando. Gollum ficou imóvel, mas parou de choramingar. Sam tinha os olhos cravados nele, furioso. Frodo teve a impressão de ouvir, claras, mas distantes, vozes vindas do passado. Muito bem, respondeu ele em alta voz, abaixando a espada. Mas ainda estou com medo. E mesmo assim, como você pode ver, não vou tocar na criatura, pois agora que o vejo, realmente, sinto pena dele. Frodo finalmente aprendeu a lição. Essa lição é importante para nós hoje, pois vivemos em uma sociedade cada vez mais rápida em julgar, condenar e descartar pessoas com base em erros, falhas ou momentos específicos de suas vidas. Tolkien nos lembra que agir com misericórdia não significa concordar com o mal, mas reconhecer nossos próprios limites ao julgar o outro, entendendo que nem sempre conseguimos ver todas as consequências de uma decisão tomada no calor do momento. A pena de Bilbo nos ensina que misericórdia não é fraqueza, mas coragem. É a coragem de agir corretamente mesmo quando o caminho mais fácil parece ser o da violência. E no universo de Tolkien, é essa coragem silenciosa que mantém a esperança viva, mesmo diante da escuridão mais profunda. Por hoje é isso, pessoal, e com esta mensagem eu quero desejar a você um Feliz Natal, que seja um tempo de paz, reflexão e esperança, e que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar você e toda a sua família, e que você se lembre que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E assim, você também possa fazer uso da misericórdia para com aqueles que necessitam. Um Feliz Natal, um grande abraço a todos e valeu!